O nome de Deus, nosso Pai, seja hoje e eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus. Deus pôs no meu coração, neste dia 25 de maio de 2022, a sua santa palavra no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 12. Neemias, capítulo 2, versículo 12. Diz assim as Santas Escrituras: E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Amém, Senhor Jesus. Aqui está, meu irmão e minha irmã ouvintes, a santa palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que nos dá direção, que nos ensina a vivermos nesta selva deste mundo. Neemias foi para Jerusalém para fazer a obra de Deus, porque os seus irmãos que ficaram lá estavam em ruínas, sofrimento. Nabucodonosor havia tomado Jerusalém, sitiou Jerusalém e levou ali prisioneiros do povo de Deus, uma boa parte, e deixou os mais pobres e miseráveis em ruínas em Jerusalém. E Neemias orou a Deus e Deus lhe deu a direção. Deus lhe deu a direção. Mesmo quando Deus nos dá a direção, meus irmãos, para a gente fazer a obra de Deus, sempre vai ter oposição. Sempre vai ter lutas, guerras, isso faz parte. Não tem como não ter. Perseguições. E Neemias tinha a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus. Certamente Deus pôs no coração dele que ficasse em silêncio. E aqui no versículo 12 diz que de noite me levantei, diz aqui Neemias. De noite me levantei. Quando a maior parte das pessoas dormem de noite, né? Mas Neemias estava ali acordado, fazendo as medições, digamos assim, né? Fazendo a vistoria, analisando o que ele ia fazer, relatando num papel, planejando em que parte ele iria começar. Então ele saiu de noite, quando todos estavam dormindo, quando as ruas estavam desertas. Ali estava Neemias, servindo a Deus. Enquanto as virgens, a palavra de Deus diz que as virgens imprudentes não tinham azeite, mas a palavra de Deus diz que todas elas adormeceram. A parábola das 10 virgens, todas elas adormeceram. Mas a metade não tinha azeite. Quando o Senhor Jesus estava ali, estava no monte do Getsemane, onde ele foi preso, os seus discípulos não vigiaram junto com ele e acabaram dormindo. E ele voltou e disse: se não pudesse vigiar ao menos uma hora. Então muitos dormem, muitos acabam dormindo na vida espiritual e deixa passar muitas coisas, muitas direções da parte de Deus. Deixam de ler a palavra de Deus e se encher de conhecimento, de direção, de sabedoria, e acabam que dormindo ao invés de se levantar e continuar a caminhar, a fazer os planos, a continuar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aqui diz a palavra de Deus que quando ele chegou em Jerusalém, ele esteve ali por 3 dias e de noite ele se levantou. Começou a rodear Jerusalém, levou poucas pessoas com ele. E aqui o mais interessante dessa palavra, que Deus pôs no meu coração, é que ele não declarou a ninguém o que Deus havia posto no seu coração para fazer em Jerusalém. Quando Deus põe alguma coisa no nosso coração para a gente fazer, não deve ficar falando para todo mundo, ligando para tal pessoa, avisando, contando, compartilhando, porque nesse caminho vamos encontrar muitas pessoas incrédulas, muitos Sambalates e Tobias nesta caminhada,
Muitos profetas velhos que já apostataram da fé e que não querem ver o teu progresso espiritual. Não quer ver você granjear, mas quer ver você enterrar o talento que Deus te deu para ficar como uma estátua de sal parado na beira do caminho. E Neemias guardou no seu coração de não declarar a ninguém, o que Deus tinha posto no coração dele para ele fazer em Jerusalém. Deus pôs no teu coração algo para você fazer. Faça entre você e Deus. Se você fez um propósito com Deus, seja um voto que você fez, seja jejuar, seja levantar de madrugada para orar todos os dias, em certos horários, ou um tempo de oração, seja fazer visitas, seja evangelizar, seja o que for. Deus pôs no teu coração, é entre você e Deus. Ninguém pode roubar a tua coroa a não ser que você permita. Deus te deu um talento, Ele dá um talento para cada um de nós. A uns, Ele dá um talento maior. Como diz a parábola, 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. Mas o que tinha 1 talento enterrou o talento que Deus havia lhe dado e emprestado. Neemias estava em Jerusalém, levou o material que precisava para restaurar o templo, para edificar a cidade, levou dinheiro, levou o seu passaporte, tudo com permissão do rei, porque Neemias era copeiro do rei. Sempre Neemias colocava a Deus à frente e lhe pedia direção. Diz a palavra de Deus, então orei ao Senhor. Então orou a Deus. E estava ali Neemias, ao qual não declarou a ninguém o que ele havia fazer, o que ele ia fazer em Jerusalém. E não havia animal comigo algum, senão aquele em que eu estava montado, para não fazer barulho, para não chamar a atenção. O servo de Deus e a serva de Deus tem que ser discreto, se livrar da aparência do mal, não ficar em grupinho, não ficar em rodas. Isso vai despertar a atenção de outras pessoas. E de repente sai alguma coisa ali que não deveria sair da boca de um servo de Deus e de uma serva de Deus. Isso vai causar escândalo para quem vai ouvir. E a palavra de Deus diz que aquela pessoa que vai ouvir, que ela seja edificada e não escandalizada. Então Neemias não levou animais para fazer barulho, somente aquele que ele estava montado. Tem obra, meu irmão, que nós vamos fazer que não deve se levar tanta gente. Deve ir poucas pessoas, os mais preparados. Gideão, separaram para ele 32.000, mas não foi os 32.000 que foi para a guerra, não. Deus os provou ali no rio, para ver quem ia beber, como é que a pessoa ia se portar diante de uma guerra. Se ia estar desarmado, desatento, ia beber água como um cachorro, ou se ia estar com uma mão na espada e a outra mão ali, bebendo água, não se prostrando, se ajoelhando como um animal, mas na sua posição de sentinela, de soldado, de vigilante. E Deus preparou ali para ser provado 32.000. Mas sabe quanto que restou desse teste, desta prova que Deus colocou? Restou apenas 300. E foi com os 300 que foram para a guerra. Mesmo assim, não foi os 300 que venceram a guerra. Os 300 só tocou as buzinas. Mas quem venceu a guerra foi Deus. Então não é a quantidade de pessoas que vai fazer a obra, que vai fazer com que venha a frutificar ou trazer glória para Deus. Mas é a qualidade. É aquele que está revestido do alto. É aquele que está com Deus, que tem o Espírito de Deus. E está preparado para a obra. E Neemias estava preparado para a obra. Não causou escândalo, nem chamou a atenção de ninguém. Quando Deus põe no coração da gente, a gente vai com certeza fazer aquilo pelo qual Deus pôs no nosso coração. Então aqui diz que de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém.
E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e o viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais faziam a obra, aos mais que faziam a obra, tinham declarado coisa alguma. Então tudo em silêncio, colocando Deus à frente. É assim que iremos vencer as dificuldades desta vida. Sempre recorrendo a Deus, pedindo a sua direção, dando um bom testemunho, não sendo causando escândalo, mas servindo a Deus na sua direção. É assim que Deus te chamou. É assim que Deus nos chamou. Nos preparou para a guerra, para vencermos este mundo aqui, com sabedoria, se portando como uma serva, se portando como um servo do Deus Altíssimo. É isso que Deus requer de nós: prudência. Sede simples como a pomba e prudentes como a serpente, neste mundo que é um charco de lodo. E assim estava Neemias para fazer a obra de Deus. Não teve alvoroço, não teve multidão, não teve nada que chamasse a atenção da cidade, sem barulho. Não é pelo barulho que iremos converter qualquer alma. Não é pelo barulho. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito de Deus. É na simplicidade. Neemias fez o percurso, tudo o que ele tinha que fazer, ele primeiro analisou. Ele primeiro verificou. O Senhor Jesus disse certa vez que aquele que vai edificar um prédio, vai fazer qualquer construção, que primeiro que ele tem que fazer é calcular, fazer os cálculos, porque se ele não fizer os cálculos do material que ele vai precisar, e ele começar a fazer a obra com poucos materiais, vai parar a obra. E aí vai ficar o quê? Ele vai ficar envergonhado. A pessoa fica envergonhada. Então Neemias analisou, fez todo o percurso, verificou, checou, viu o que ia precisar fazer, sem chamar a atenção de ninguém. Porque o adversário, meus irmãos, ele não quer ver a obra fluir, ele não quer ver uma alma ser salva, ele não quer ver aquela pessoa que está ali doente, sofrendo em cima de uma cama, curada. Porque o prazer do inimigo é manter aquela pessoa manietada, presa, sofrendo com doenças, gastando com remédio, com a sua cômoda ou com a sua estante da sua casa ali cheia de remédios da indústria farmacêutica, dependente de médicos, dependente de tudo aquilo que só traz tristeza e dor e miséria. Então o adversário ele não quer ver ninguém bem, não quer ver o povo de Deus sorrindo, não quer ver o povo de Deus glorificando a Deus, mas quer ver o povo de Deus na miséria. E assim estava a cidade de Jerusalém. Por que aconteceu tudo isso? Porque Deus permitiu que isso acontecesse, por causa dos pecados do povo de Israel e dos reis. Mas a miséria foi permissão de Deus e veio da parte do inimigo, assim como foi na vida de Jó. Jó era uma pessoa feliz, um juiz, temente a Deus, se desviava do mal, mas Deus permitiu que o diabo tentasse Jó, que ferisse ele com tumores, que levasse os seus filhos embora, que levasse toda a sua riqueza, os seus bens. Então a miséria e a ruína, ela vem da decorrência do pecado, mas com a ação do maligno. Assim foi o direito que Eva concedeu à serpente. Adão e Eva tinham tudo no paraíso. E Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles deveriam comer da árvore da vida. Mas a serpente queria derrubar eles. E aí seduziu a mulher que estava ali sozinha
e a derrubou, e entrou a grande miséria na vida deles. Quando Adão ia lavrar a terra ia produzir cardos e abrolhos, espinhos. Já não era mais fácil a colheita, já não era mais os frutos lindos e belos, mas eram frutos amarelos, queimados pela praga, pelo gafanhoto, por toda a miséria, meu irmão e minha irmã. Enche o teu coração da palavra de Deus e conhecereis a verdade vos libertará. Deus não quer ver você nesta cama, Deus não quer ver que você permaneça neste sofrimento. Deus quer que você tenha saúde e que te vá bem e que te tenha saúde e que tenha paz na tua casa. Deus não quer que a sua casa seja um lar de guerra, de tormenta, de miséria espiritual. Chamou você para vencer, para te fazer mais do que vencedor. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tudo você pode naquele que te fortalece. Então levanta por esta palavra. Veja que Neemias foi prudente, foi sábio, seguiu a direção de Deus e Deus o abençoou naquela cidade. Ainda que enfrentou ali Sambalate, Tobias, ainda que enfrentou os inimigos que não queriam ver a obra de Deus fluir. O diabo não quer ver a obra de Deus fluir na tua vida. Satanás não quer ver o progresso espiritual na tua vida, mas se põe de pé, faça as coisas quieto, sem que ninguém saiba. Não fale para ninguém que você está orando. Não fale para ninguém que você está lendo as Escrituras. Não fale para ninguém que você está congregando. Deixa a coisa fluir. Deixa a coisa fluir. Faça em silêncio. Jejue. Ore a Deus. Não deixe que as pessoas olhem, vejam as tuas lágrimas, mas chore nos pés do Senhor, no teu quarto de oração. O Senhor Jesus disse, quando for jejuar, limpa o teu rosto para que ninguém veja que você está jejuando. Mas Deus que te vê em secreto te recompensará. Deus não quer que você continue nesta vida medíocre, nesta vida de miséria, nesta vida pobre espiritualmente. Mas Ele quer que você unja os teus olhos com o colírio para que possa ver, para que você veja. Neemias era copeiro do rei, estava ali como escravo, como servo também. Mas Deus usou Neemias e edificou Jerusalém. Deus quer usar a tua vida para edificar a tua casa, edificar a tua vida espiritual, a tua família, edificar a tua casa que está precisando muito. Fique com esta palavra no teu coração. Não seja tagarela, minha irmã. Não fica contando a tua vida no celular. Não fica abrindo o teu coração para qualquer pessoa. Não é por culpa da pessoa, mas é pela influência dos demônios que usam as pessoas para nos prejudicar. Quando o rei Ezequias escancarou a sua casa, mostrou tudo que ele tinha para o rei do Egito, tudo que o rei Ezequias teve, ele perdeu, se tornou em bronze e em ferro. O que era ouro, o que era prata, se tornou em bronze. O rei Ezequias perdeu tudo, porque ele escancarou a sua casa, ele abriu a porta da sua casa para o rei do Egito. Não abra a tua boca para qualquer pessoa. Não conte a tua vida, a tua prova, a tua luta para qualquer pessoa. Não pela pessoa, mas por quem está por trás desta pessoa. Fique com esta palavra no teu coração. Quando Deus pôr no teu coração de fazer alguma coisa, faça em silêncio. Faça em silêncio. A única pessoa que deve estar a par da sua vida é o seu cônjuge. É aquela pessoa que vive com você, é o teu esposo, é a tua esposa. É o teu cônjuge que deve estar a par da tua vida. Fique com esta palavra para o teu coração. O que Deus pôr no teu coração, faça. Deus pôs no coração de Neemias, porque Neemias orava a Deus. Buscava a Deus e Deus estava na vida dele, dando a direção. É o conselho da palavra de Deus para mim e para a tua vida. Deus seja sempre louvado. Agradecemos a Deus, Pai nosso que estás nos céus. Abençoa estes ouvintes, meu Deus, que ouviu a tua palavra. Que o Senhor possa lhes dar sabedoria, conhecimento, entendimento, para que se livrem de todo o mal, Senhor, e da aparência do mesmo. Reveste do teu poder, Senhor. Enche do teu Espírito Santo a cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Sentindo de Deus, acesse o nosso canal de pregação, youtube.com, servo de Deus, Cláudio Martins. Deus abençoe.